Terça, 2 de julho, verso para memorizar. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Mensageiro. Pergunta 5. Leia Marcos 1, 1 a 8. Quem são os personagens desses versos e o que eles dizem e fazem? Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessava os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O texto de Marcos menciona 3 personagens principais: Jesus Cristo, mencionado em Marcos 1:1, Deus, o Pai, subentendido nas palavras de Marcos 1:2, e João Batista, um mensageiro e pregador, que é o tema principal da última seção dessa passagem. Marcos 1, 2 e 3 contém uma citação do Antigo Testamento que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo 23:20, Isaías 43 e Malaquias 3:1. Pergunta 6. Leia Êxodo 23:20, Isaías 43, Malaquias 3:1. O que essas 3 passagens têm em comum? Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Vejam, envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. O mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Êxodo 23:20 refere-se a um anjo que Deus enviaria diante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 43 menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Malaquias 3:1 fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. O texto de Isaías possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento mencionada em Marcos 1, 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a se afastarem do pecado e assim voltarem para Deus. Vestido como o antigo profeta Elias, ele falou em Marcos 1, 7 e 8 a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. A declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus.